Namastê, yogis, tudo bem? Então, eu quero trazer para vocês algumas dicas de como vocês podem estar praticando yoga em casa, tá? Além da sala de aula, vocês têm a opção de estar praticando em casa. E tem também aquelas pessoas que não têm condições de ir para a sala de aula, mas aí eu queria dizer que não é impossível de realizar a prática dentro de casa. Primeira coisa que vocês precisam é ter um espacinho para vocês, que não tenha muita gente circulando de um lado para o outro. Mesmo que mais para frente vocês venham a se adaptar a ter essa movimentação e conseguir se concentrar, inicialmente eu aconselho que seja um lugar mais calmo em casa. Então, de repente no teu quarto, ou então na sala, enquanto o pessoal estiver dormindo. Os pets também, caso tenha pet, pode de repente deixar eles em um quartinho enquanto vocês praticam. Então, se eles forem calmos, eles vão adorar estar participando da prática com vocês. Um outro ponto importante é que vocês precisam ter um tapete em casa, tá? É claro que às vezes vocês têm o próprio tapete da casa e isso pode suprir inicialmente a falta de um tapete de yoga. Mas eu aconselho que vocês tenham o próprio tapete de vocês, porque vocês podem levar para onde vocês forem, em caso de alguma viagem, uma casa de praia ou ficar hospedado em algum lugar e vocês já tenham esse hábito de praticar. O tapete ele vai ser o companheiro de vocês em diversos momentos, tá? Seja para praticar yoga ou até mesmo para meditar ou para fazer um simples alongamento. Então, aconselho bastante que vocês tenham o próprio mat de vocês em casa, certo? Uma coisa muito importante que eu praticamente tenho em todas as minhas práticas, seja para dar aula, seja em um estúdio, em alguma escola ou então em casa, é que eu gosto muito de praticar com música. E aí, assim, sempre escolher uma música, um som que seja mais calmante, que não seja... Não vai colocar um forró, um rock para praticar, talvez mais para frente, dependendo do tipo de prática que você for fazer, se for uma prática mais vigorosa, você até pode colocar se for uma coisa que te faça bem e te traga paz. Mas inicialmente que seja um ambiente calmo, tá? De preferência assim, no silêncio, ou então que seja um lugar com som de natureza. Vocês podem também, existem algumas playlists que imitam, né, o som da natureza, então que é a própria gravação do som da natureza, ou então até mesmo músicas um pouco mais calmas, instrumentais, por exemplo. Então, assim, esse é um outro ponto, que é a questão do som ambiente, do local que você vai praticar. Eu gosto muito de praticar com aromaterapia, então eu sempre uso incensos ou então difusores de ambiente com algum tipo de essência. Uso também óleos essenciais, até mesmo para fazer uma breve inalação antes de iniciar a prática, colocando uma gotinha nos punhos e fazendo essa inalação. É claro que vai depender muito do tipo de óleo que vocês vão ter à disposição de vocês. E assim, é uma coisa bem, para mim faz parte do meu ritual, tá? De ter o meu lugar, de ser um momento mais calmo do dia, um local da casa que eu tenho mais condições e mais espaço para poder praticar, de ser no meu tapete, de ter um aroma que me traga uma certa tranquilidade, assim como um som, uma música que também me traga essa leveza e essa tranquilidade, até mesmo para ajudar o meu corpo a entrar no ritmo, certo? Então essas são algumas dicas. Em caso de vocês terem algum tipo de dificuldade, encurtamento muscular, ou então vocês estejam iniciando, existe um prop, tá? É o que a gente chama são alguns acessórios de yoga, que é um tipo de acessório de yoga, na verdade, que ajuda bastante para quando vocês estão iniciando a prática e vocês não forçarem tanto o corpo de vocês e ter esse auxílio. O mais importante deles, inicialmente, eu acho que são os bloquinhos, tá? Geralmente um par de bloquinhos, porque eles ajudam justamente, caso não tenha tanta flexibilidade, ele dá um pouquinho de altura para poder o corpo ficar mais confortável, tá certo?
Então era isso que eu queria passar para vocês. A gente começa justamente com essas dicas, então vocês podem adaptar tudo isso de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? E é isso. Encontro vocês na nossa prática. Namastê!